sou a Maria Chad e esse é mais um episódio do Toxicast Brasil. Estamos aqui em Santos, no litoral de São Paulo, essa cidade que abriga o maior porto da América Latina, para discutir um tema muito importante hoje, contaminantes emergentes em ambientes estuarinos. Então, estamos aqui hoje no laboratório de pesquisa de ectotoxicologia. Eu vou falar com dois pesquisadores que sabem muito desse tema aqui em Santos. E, por favor, se apresentem. Prazer, meu nome é Caio, eu sou doutor em biodiversidade de ambientes costeiros. Eu trabalho na linha de ecotoxicologia há mais ou menos 17 anos. Eu venho dedicando meus últimos anos de estudo aos contaminantes emergentes, vindo da linha desde os microplásticos até nanopartículas metálicas atualmente, tanto em ambientes estuarinos quanto marinhos, estudando desde invertebrados até peixes. E venho dedicando meus últimos estudos ao poluente atmosférico particulado, que é um aglomerado de nanopartículas oriundos de processo de metalurgia, e os impactos dele na fisiologia e bioquímica de invertebrados, principalmente. Bom, meu nome é Camilo Seabra, eu sou professor do Departamento de Ciências do Mar da Universidade Federal de São Paulo. Sou professor aqui também do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade de Santa Cecília. Eu sou biólogo de formação, tenho trabalhado com ecotoxicologia desde a minha formação e hoje eu sou professor e responsável pela linha de contaminantes emergentes em ambas as universidades. Eu tenho trabalhado com fármacos, que são os remédios que nós tomamos no dia a dia. Tenho trabalhado também juntamente com o Caio com microplásticos, com material particulado. E esse tipo de contaminante que parece invisível, que a gente ainda não tem na legislação, mas que a gente tem percebido que tem potencial de causar um grande impacto. Então aqui o pessoal de peso hoje para falar um pouquinho das linhas de pesquisa deles, que todos esses anos de pesquisa, na verdade, aqui pra gente, tá? Então, já querendo agradecer a presença de vocês, vamos começar essa problemática, aqui, como a Maria comentou, o Porto de Santos, a cidade de Santos, que é a maior cidade portuária, que tem aqui próximo de São Paulo, e representa diversos tipos de problemáticas, Então, desde a parte de ocupação urbana, a parte portuária, todo esse tráfego de navios, e também toda a biodiversidade, Então, a região do mar aqui próximo. Como que essa temática, como vocês pesquisaram, como vocês avaliaram toda essa interação dos compostos emergentes nesse ecossistema complexo, vamos dizer assim? Você pode falar isso, Não, acho que vale a pena dizer que nós somos daqui, Eu acho que tanto o Caio como eu, nós nascemos em Santos, então a gente vive esse mosaico socioecológico que você descreveu e a gente percebe esses problemas desde a infância. Então, claro que questões como vulnerabilidade de praia são muito frequentes, no dia a dia, no cotidiano do santista e também dos turistas que vêm aqui. A gente percebe, claro, a movimentação do porto. A gente tem o Polo Industrial de Cubatão, que nas décadas de 1980 e 90 representaram um grande problema ambiental. Que é aqui do lado, Que é aqui do lado, que tem uma influência sobre a região também. E mais recentemente a gente tem visto a expansão das moradias irregulares, que são muitas vezes aterros de manguezal e são pessoas que vivem sem acesso à água, ao saneamento. Então, quer dizer, essa é uma região onde a gente tem praticamente todos os problemas socioambientais possíveis. E que quando a gente pensa em problemas novos, não quer dizer que os antigos ainda não existem, Então, claro que a gente ainda tem problemas com metais, por exemplo, que são bastante estudados, problemas com óleo na água, mas nosso grupo de pesquisa começou a investir nesses contaminantes invisíveis, contaminantes para os quais a legislação ambiental não considera limites seguros, que as agências ambientais não consideram no seu monitoramento, no dia a dia da qualidade da água, seja para banho, seja para pesca. A própria Anvisa não considera também na qualidade do pescado para consumo humano. Então, são substâncias que, apesar de fazerem parte do nosso dia a dia, elas não são analisadas. Então, a gente começou a trabalhar com fármacos, partindo da hipótese de que, se a gente tem uma cidade com tanta gente e com falta de tratamento de esgoto, então, a gente tem um emissário submarino que lança um esgoto não tratado. Se a gente tem muitas fontes clandestinas, que são ligações nos canais de drenagem, são essas palafitas ou moradias subnormais ou irregulares lançando esgoto doméstico diretamente. Então, a hipótese é, deve ter fármacos, deve ter remédio no mar. Então, sempre que a gente vai falando de fármacos, a gente está pensando nos remédios, remédios do dia a dia. E a gente partiu dessa hipótese. E a gente começou a procurar, então, essas substâncias que, teoricamente, são substâncias boas, substâncias sintetizadas para promover saúde, mas desde que você precise delas, e saúde de pessoas ou animais, do ponto de vista de uma medicina veterinária, que não é o caso necessariamente no mar.
E aí a gente começou a perceber que essas substâncias estavam, de fato, na Baía de Santos, no Estuário de Santos, estavam na água, estavam na areia e estavam também nos animais. E principalmente naqueles que nós consumimos. E aí isso acendeu, então, uma luz amarela. Então a gente precisa estudar um pouco mais dessas substâncias, não só do ponto de vista da ocorrência, se elas estão ou não ali, mas qual é o efeito delas? Porque elas podem fazer bem para a gente, desde que a gente tome de acordo com a prescrição médica. E para esses animais que não eram alvo dessas substâncias e que não tomam segundo prescrição, mas que estão expostos todos os dias a essas substâncias, né? O que será que acontece com eles? E a gente começou então a usar essa nossa linha de pesquisa, que é a ecotoxicologia, que é a ciência que estuda os efeitos das substâncias sobre organismos vivos. E a gente começou então a investigar efeitos agudos, como mortalidade, efeitos de longo prazo, como diminuição da reprodução, do crescimento, efeitos mais tênues, como alterações bioquímicas, fisiológicas, em DNA. E a gente começou a perceber que, apesar dessas substâncias serem boas, né, não serem poluentes clássicos, são substâncias boas que vendem na farmácia para promover saúde na gente, elas no mar, elas causam efeitos negativos. Então esses organismos, eles estão de fato expostos, eles estão acumulando no corpo deles e eles estão sofrendo efeitos negativos, principalmente relacionados à reprodução. E aí uma curiosidade, que Santos não tinha só fármacos, Santos também tinha drogas ilícitas na água, o que também faz parte desse mosaico socioecológico, né? Quer dizer, o maior porto, questões relacionadas, infelizmente, ao uso dessas substâncias, né? Questões relacionadas ao turismo, no qual as pessoas também têm, muitas vezes, hábitos de diversão ou de estilo de vida que consideram o uso de drogas ilícitas. Tudo isso faz com que a região também seja sensível a esse tipo de contaminante. Então, a gente encontrou, por exemplo, cocaína, a gente encontrou o metabólito da cocaína, que sai na urina das pessoas que usam em altas concentrações. E o problema é que a gente não encontrou só na água, a gente encontrou nos organismos que a gente come também. Então a gente tem aqui do ponto de vista dessa classe de substâncias, vamos chamar de fármacos e drogas ilícitas, a gente tem um cenário ambiental ou socioambiental bem interessante para ser estudado. Então a nossa hipótese era verdadeira. E isso já faz mais de 10 anos. Estava comentando com a Maria, né, que a gente já tem, a gente começou esses trabalhos entre 2013 e 2014. Foi. Então, a gente tem um histórico de monitoramento ambiental, mas também de avaliação, de estudo ecotoxicológico, chegando agora a riscos ao consumo humano, que é um tema também bem interessante, né? Na ponta da linha. Então, quer dizer, o problema começa na gente, mas também termina na gente, né? Ou a gente está no ciclo do problema, que é desde a introdução da substância na água, mas também depois a contaminação pelo aquilo que a gente traz da água para as nossas vidas, que é o alimento, a própria água, né? Isso é muito legal que você comentou, que imagino que tenha um impacto no comportamento, você falou da reprodução dos animais, né? Mas volta pra gente depois, né? Então a gente acaba consumindo, seja crustáceos, peixes, etc. Então volta pra gente, então tem um problema de saúde pública também que está relacionado a isso. Então, mas vamos falar no começo, a fonte seria principalmente talvez a falta de tratamento de efluentes domésticos, talvez industriais, eventualmente, e talvez alguma coisa dos navios, mas as principais fontes que ocorrem são essas? Aqui a gente não tem, em Santos, a indústria farmacêutica. Então a gente não imagina a fonte industrial, porque as indústrias estão mais para o interior de São Paulo e outros estados, né? Então, o que a gente tem associado à presença de fármacos no mar é o esgoto. Por quê? Porque é muito difícil tirar essas substâncias do esgoto doméstico. Então, são tratamentos terciários ou até avançados que seriam necessários para que elas fossem retiradas. Aqui em Santos, a gente não tem nenhum tratamento primário. Então, do jeito que essas substâncias entram num vaso sanitário, numa pia, da mesma forma elas vão chegar no mar. Então, aqui a gente costuma dizer que o mar começa nas nossas casas, né? Então, tudo que for lançado dentro de casa, no sistema de esgoto, ele vai chegar no mar. E isso acontece com os remédios, né? As drogas, a cocaína, também vem por esse caminho, em parte, e a gente sabe disso porque a gente analisa a cafeína junto. Então, onde a gente encontra a cocaína, a gente tem encontrado cafeína. E cafeína é um marcador clássico de esgoto doméstico, né? Então, essas duas substâncias andam juntas. Tem um uso, mas tem também, infelizmente, né, o Porto de Santos, ele é considerado, ele é conhecido por ser uma das principais portas de saída da droga da América Latina, principalmente para a Europa. E por mais que haja, né, uma tentativa de controle, ele ainda é
uma saída importante. E a gente imagina, então, que isso faz com que a região receba muito dessa droga e essa droga fique por aqui. É difícil dizer que ela cai dos navios ou de qualquer meio de transporte. É difícil dizer isso. Mas o que a gente pode dizer é que a presença da droga na região faz com que as concentrações ambientais sejam maiores. E uma dúvida, vocês fizeram, em alguma etapa do estudo, fizeram algum estudo de background para ver se realmente há uma diferença significativa em relação a outras regiões próximas, assim, do entorno? A gente tem, Maria, a gente começou em Santos, mas hoje a gente tem dados da Baixada Santista inteira, do litoral de São Paulo inteiro. E realmente, assim, o centro da Baía de Santos, a Baía de Santos e o estuário, tem as concentrações mais altas. E a gente compara com baías como a de São Francisco nos Estados Unidos, a gente também tem concentrações, às vezes, 1000 vezes mais altas. Quer dizer que tem mais pessoas usando cocaína em Santos? Não necessariamente. Porque também a Baía de São Francisco tem esses tratamentos de esgoto terciários que são capazes de retirar a cocaína. Então aqui a gente tem 2 problemas, né? Ou 3. A gente tem um problema relacionado ao uso da substância, né? Então seria um problema de saúde pública. A gente tem o crack considerado uma epidemia, né? Assim como São Paulo, para as regiões metropolitanas, a região metropolitana da Baixada Santista também tem esse problema de saúde pública, e o crack é 40%, 50% cocaína. Então é um uso grande, né? De uma droga barata. A gente tem um problema também de segurança pública relacionado ao tráfico de drogas, né? Considerando que o Porto tem esse papel, infelizmente, na distribuição da droga da América Latina para fora do Brasil. E a gente tem um problema de saneamento, uma vez que o sistema não tira a cocaína, que seria retirada com tratamento secundário, e esse sim seria um tratamento possível de ser feito, né? E também não retira o metabólito dela, que é a benzoilegonina, e muito menos retira os fármacos que demandariam ainda mais tratamento. São todos os outros contaminantes que vai em conjunto, que necessitam de um tratamento terciário, né, no caso. O paracetamol, o profeno, mas também antibióticos, que são os mais problemáticos, né? O Caio daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre isso. O Caio tem experiência em trabalhar com antibióticos. Os próprios hormônios sintéticos, os contraceptivos, porque a gente está falando de substâncias que têm uma relação com a fauna marinha muito grande, né? Com a cocaína a gente precisa estudar, a gente está estudando, mas com o antibiótico a gente sabe o que ele promove, né? Ele vai atacar bactérias, mas ele também pode promover resistência bacteriana, algo que acontece dentro dos hospitais, né? Sempre em um local um ambiente que você tem muito antibiótico, você pode promover resistência bacteriana, aquelas famosas infecções hospitalares temidas. Mas qual é o problema? O problema é que quando a gente lança antibiótico no ambiente, a gente começa a criar, então, resistência superbactérias. Bactérias resistentes, né? E fora que não vai ter um medicamento só, né? Tem toda essa questão desses medicamentos. Tem toda essa questão. Juntos, né? Os contraceptivos podem gerar desregulação hormonal nos animais, né? Que é o que a cocaína gera também. A gente descobriu que talvez esse seja o pior efeito da cocaína, a desregulação dos hormônios da reprodução. Então a cocaína mexe com a dopamina, né? Isso a gente sabe, que é o que ela faz com seres humanos, com mamíferos, mas ela também faz isso com peixes, com moluscos. E ao fazer isso, nesses animais, a dopamina é muito importante na regulação da reprodução desses animais. Então a gente tem aí um desregulador endócrino, digamos assim, uma droga ilícita, usada para recreação, agindo como um desregulador endócrino. Sim, e você avaliou isso também no comportamento? Vocês avaliaram o comportamento desses animais? Ou vocês avaliaram também as concentrações deles e os efeitos nos indivíduos? Resumidamente, o que vocês conseguiram pegar ali de alteração desses compostos? Quando a gente fala de comportamento, a gente não chegou propriamente dito a fazer análise comportamental, né? Mas, por exemplo, eu me recordo muito bem quando nós fizemos a exposição dos mexilhões ao crack, a gente notou uma desova exacerbada. A gente colocava os organismos, dava alguns minutos e eles começavam a liberar os gametas, os óvulos, os espermatozoides na água, e a gente tinha que fazer a troca porque
como o Camilo comentou, houve esse problema de desregulação hormonal que acaba interferindo bioquimicamente no organismo e atrapalha o sistema de defesa deles. Então a gente tem que ficar trocando a água para poder fazer a avaliação correta, né, do sistema de defesa, o que está acontecendo. Isso é uma das vias que eles podem alterar. Então a gente precisa trocar a água, né, desses aquários para manter o bicho num ambiente saudável, para a gente poder aferir todo o sistema de defesa dele e entender o que está acontecendo, né? Não só essa via de perturbação reprodutiva. Dentre os outros contaminantes, que o Camilo comentou, tem um bactericida clássico utilizado bastante, a gente tem bastante estudo, né? Que é o triclosan. Não tem legislação também, na Europa já começou a proibição, né? Ele já não pode ser mais utilizado, ele é usado em shampoos, pasta de dente e cremes, produtos como roupas também, no plástico, também como um bactericida para o plástico, né? Então, o triclosan também atuando dentro dessa linha que o Camilo falou, ele é um desregulador hormonal. Ele também afeta toda essa parte reprodutiva do organismo. E além disso, ele pode causar efeitos tanto genéticos, né, genotóxicos, que a gente fala, danos em DNA, por exemplo, podendo aí levar problemas maiores depois, como citotóxicos, que a gente fala na célula, no sistema de defesa da célula, que vai desbalancear todo o organismo, podendo causar diminuição da reprodução, levar até a letalidade do organismo e talvez com desdobramentos ecológicos maiores, né? É verdade. É importante lembrar, né, que como essas substâncias, muitas delas não são para uso animal, a gente começa sempre o trabalho respondendo essa pergunta: o que acontece com organismos não alvos? Né? Então, a gente sempre parte de substâncias que a gente conhece o uso dela para medicina humana ou, no máximo, para medicina veterinária. E a gente sempre tem que entender o que acontece com 95% dos animais que são os invertebrados. Então, quando a gente pensa no mar, muitas vezes a gente pensa em peixes. Mas os vertebrados todos, né, não só os peixes, eles representam só 5% do ambiente. Então, se a gente está pensando realmente em medidas de conservação, né, medidas de uso, de manejo, de monitoramento ambiental, a gente precisa considerar que 95% são animais que a gente não imagina o que essas substâncias façam neles, do ponto de vista da fisiologia, né, do ponto de vista do comportamento, que é o próximo passo. Tem um aluno agora que está trabalhando com lógica de programação, que está ensinando, então, o computador a entender o que são os invertebrados. A gente está começando com camarão, a gente começar a filmar os experimentos nos aquários, e a partir dessas filmagens a gente entender, então, padrões de natação, padrões de alimentação, de reprodução, na presença dos contaminantes. Então, quer dizer, se animais se comportam de forma diferente, qual é o comportamento? O que isso significa? Tá? E isso é importante porque alguns animais, inclusive, têm a possibilidade de fugir do contaminante, de evitar o contaminante. E isso, do ponto de vista ambiental, também é interessante da gente saber. Muito legal. O Caio, a gente trabalha muito com organismos que não tem como fugir. A gente usa muito ostra, marisco, até por isso, né? A gente chama eles de sentinelas. Porque eles, uma vez que eles estão fixados ali nas pedras, ali eles ficam. Então eles tendem a acumular mais essas substâncias. São boas testemunhas, né? Boas sentinelas. Mas a gente sabe que não é assim. Outros organismos, quem pode fugir, né? Se começar a pegar fogo aqui, né? A nossa tendência é fugir. Mas, né? Então a gente está trabalhando um pouco nessa lógica agora, de entender esses deslocamentos, do ponto de vista ecológico, estimar melhor o risco. Eu acho uma questão importante da gente lembrar é por que essas pesquisas são feitas. Por que a gente quer entender isso? Porque a gente quer analisar o risco ambiental. Então, tem o risco do ponto de vista ecossistêmico, no qual esse risco vai comprometer serviços ecossistêmicos. Então, falando assim, uma visão bem antropocêntrica, quer dizer, quais são os benefícios que nós podemos deixar de tirar do mar? O serviço ecossistêmico. Quais podem ser comprometidos? Pesca, lazer, transporte, o que pode acontecer? Mas também a gente tem que lembrar do valor intrínseco. Então, do ponto de vista de conservação, quais espécies poderão ser perdidas, quais ecossistemas podem ser desequilibrados, comprometidos quanto ao seu funcionamento, à sua estrutura e funcionamento. Então, né, essa gestão ambiental
é importante e ela se faz a partir dessas informações. Como qualquer gestão, né? Qualquer gestor, se você perguntar, olha, fazer uma análise de risco, ele vai dizer, análise de risco é importante, né? Pode ser risco econômico, pode ser, né, risco operacional, e nas questões ambientais não é diferente. Então a gente está construindo melhores medidas e melhor conhecimento também de análise de risco e gestão ambiental. Acho que é isso que a gente está fazendo, né? Então essas informações servem para isso. A gente pode perguntar, poxa, mas por que expor marisco a cocaína? Né? Você viu, o Caio falou crack e marisco, né? Parece, né, que são questões de laboratório e um pouco assim separadas do cotidiano das pessoas, mas não é, né? Então quer dizer, o fato de uma pessoa usar droga na casa dela, na festa dela, onde for, tem um impacto ambiental lá no oceano, né? Então eu acho que essa é uma conversa que a gente precisa ter mais. E sem contar não é isolado esse problema, né? Não é um único fármaco, não é o único produto. Sim. São N contaminantes, né? Que vocês comentaram aqui, você comentou um pouco de plástico, né? Plástico, um pouco também de estupefacientes, que a gente conhece bem, que está aí em alta agora. Então, é uma série de fatores que desequilibra. A gente está entendendo agora, talvez, o quão que desequilibra isso em conjunto, né? E quanto isso pode atrapalhar, de fato, o ecossistema, que vai voltar depois para o nosso uso da água, do ambiente e até da nossa saúde também. É verdade, o Caio trabalhou muito com isso, com a questão da combinação do plástico com essas substâncias, né? Quando a gente associa, né, porque é uma coisa muito complexa, né, como você mesmo disse, a gente tem aquela mistura complexa dos efluentes, né, onde você tem uma gama ali de contaminantes, você tem paracetamol, losartan, o plástico, a droga, e eles podem interagir entre si, somatizar seus efeitos, antagonizar seus efeitos. Então tem uma série de possibilidades que, fora todas as outras variáveis que estão sendo somadas, como as mudanças climáticas, por exemplo, e outros fatores que ali cabem, pH, nível de oxigênio dissolvido na água, tudo isso complexa e demais o estudo, né? E como que eu vou dizer, ele traz uma dificuldade, né? Um desafio. Quando a gente teve a possibilidade, né, de trabalhar, que nem o Camilo falou, com essa mistura de plástico, por exemplo, associado como um carreador, né? Porque o plástico, hoje em dia, a gente vê muitos estudos sobre plástico, de ocorrência no mundo inteiro. A gente sabe que ocorre ali desde mares profundos até águas mais rasas, rios, no corpo humano, na cerveja, no sal, mas a presença além do risco de só ter a presença dele em si, do efeito físico que ele pode causar, a gente tem que lembrar que ele é uma estrutura porosa e ele pode se associar a outros contaminantes e servir como um veículo para esse contaminante. Então a gente estudou o microplástico, né? No caso a gente estudou o polietileno, né? Que é também, porque quando muda o polímero, você muda toda essa parte de como ele se associa ao contaminante, se ele se associa com aquele contaminante ou não. Tem uma série de fatores que influenciam, como sítios de ligação, afinidade, estrutura. Então aí a gente estudou, no caso, o bactericida, o triclosan, que já é um aditivo do plástico também. E a gente trabalhou com o hormônio sintético, chama 17-alfa-etinoestradiol, que é amplamente utilizado nos contraceptivos femininos. Eu acho que hoje em dia as tecnologias estão avançando, mas até um tempo atrás ele era o contraceptivo mais utilizado. Tá? E a gente viu que essa associação foi capaz de causar perturbações nos organismos, tanto nas ostras. A gente avaliou caranguejo e avaliou peixe. Foi bem interessante, que a gente trabalhou com níveis tróficos diferentes, né, animais, e a gente percebeu, todos sofreram um impacto de efeito combinado, tanto do microplástico com o triclosan, quanto o microplástico com hormônio. A gente teve desdobramentos citotóxicos, né, nos invertebrados. A gente viu uma diminuição ali no sistema de defesa lisossomal deles, por exemplo, que é responsável pela defesa da célula. A gente viu efeitos genotóxicos, estresses oxidativos por geração de radicais livres, por exemplo.
que isso tudo vai comprometer o funcionamento, que pode, novamente, ter desdobramentos tanto reprodutivo quanto levar à letalidade do organismo, né, a mortalidade dele. Isso a gente conseguiu acompanhar nos três grupos ali que a gente avaliou. Isso do plástico, a gente tem ouvido falar um pouquinho, mas talvez até é importante você conseguir aprofundar nisso, o plástico em si pode ser uma problemática, o microplástico, Sim. Mas ele, sendo esse veículo de transporte de outros contaminantes, ele talvez piore mais, ou seja, tem um efeito que a gente está descobrindo agora. Estou certo nisso? Ou o plástico não tem nenhum efeito no nosso corpo? O plástico, ele por si só, ele já tem um problema, né? Porque ele recebe aquela carga de aditivos que a gente fala, né? De plastificantes, para dar as características conforme o uso que ele vai ter, né? A maleabilidade, temperatura, a luz, né? E isso já é um problema, porque a gente fez um estudo em 2012, né, que a gente expôs larvas de ouriço do mar a pellets plásticos. Pellet é um plástico em formato de grão, que ele é feito assim para ser facilitado o seu transporte pelo sistema graneleiro, né? Tanto que você anda na praia aqui, você anda na linha d'água, você acha muitos. E a gente pegou esse pellet, a gente coletou na praia, e pegou um pellet que a gente chama de virgem, que é aquele pellet que não foi processado, né, que veio direto da indústria. E a gente viu que em 24 horas o pellet ele afetou a taxa de desenvolvimento das larvas. Elas anômalas, né, elas tiveram ali cerca ali mais de 80% de anomalias. Em 24 horas. Isso que ele não teve contato com o ambiente, com outros contaminantes. Só a carga aditiva química dele, liberada na água, né, que trouxe essa problemática. E eu entendo que nesse momento, né, a gente esteja muito em uma etapa de diagnóstico, né, dessa situação. Então, acho que a gente ainda tem muito chão, assim, de pesquisa pela frente para que esse problema esteja majoritariamente entendido, né? E minha pergunta é mais no sentido de o que pode ser feito nessa escala, assim, né? Porque uma coisa é você ter um problema de presença de fármacos, por exemplo, no esgoto sanitário. E aí a forma de gerenciar esse problema é, obviamente, implementando tecnologias, distribuindo saneamento básico para as pessoas, etc. Mas uma vez que isso já está no mar, existem experiências de outros países ou pesquisas sendo desenvolvidas, que vocês tenham conhecimento de políticas públicas mesmo já implementadas, que eu não vejo outra forma senão essa, de resolver essa questão? Eu acho que quanto aos fármacos, né? Então eu vou dividir a minha fala em fármacos e drogas ilícitas, tá bom? Porque são diferentes, né? Quanto aos fármacos, a gente tem que pensar como eles chegam no mar. E, infelizmente, uma das formas é o descarte inadequado, né? Então, existe lei, existe mecanismo, né, de logística reversa. A maioria das farmácias tem os seus repositórios, né? Então você pode, na sua casa, um fármaco que você não usa mais, ou a caixa dele, a bula, você pode guardar, que você vai encontrar uma farmácia próxima à sua casa que vai recebê-la. Ela é obrigada a receber isso, tem legislação para isso, mas as pessoas precisam saber disso e precisam entender por quê. Ao invés de jogar o remédio vencido ou fora de uso no vaso sanitário, na pia ou no lixo doméstico, por que ela vai ter que separar um espaço, guardar, lembrar no dia que ela for na farmácia, carregar até a farmácia? Por que ela tem que fazer isso? Ela tem que estar consciente, sensibilizada do problema que gera se ela não fizer, né? Que é um problema que também a afeta, né? Então ela pode ser uma pessoa com nenhuma sensibilidade ambiental, quero dizer, né? Mas ela precisa entender que a saúde dela pode ser comprometida a partir dessa contaminação. Então, acho que isso é uma questão importante. A gente tem uma questão de conscientização, de educação ambiental, para que as pessoas, então, tenham esse descarte correto dos fármacos, para que eles não alcancem corpos
de água, né? A gente chama de corpos receptores, nem aterros, água subterrânea, tudo isso que é contaminado junto. Isso é uma questão. Que essa é o começo do problema, digamos assim, né? Agora, claro, essas pessoas usam essas substâncias, nós usamos, e aí a gente também libera nas fezes, na urina, e aí isso vai para a estação de tratamento, né? Então, essa estação de tratamento também precisa estar preparada para retirar. Principalmente, se não todos esses prioritários, que são principalmente os antimicrobianos, os desreguladores endócrinos, né? São essas substâncias que, quando caem no meio, a gente já sabe os problemas, né? A gente só chama eles de contaminantes emergentes porque eles ainda não fazem parte da legislação nem são monitorados. É só por isso. Mas não porque eles foram descobertos há pouco tempo, porque tem há poucos estudos, que às vezes dá essa sensação, né? Ah, um poluente emergente, acabou de aparecer. Não acabou de aparecer. Às vezes já tem décadas, sabe? Mas eles ainda, principalmente no Brasil, não foram considerados. A gente está nos primeiros esforços ainda para fazer isso na legislação. Porque quando colocar na legislação, aí eu acho que é o complemento do tratamento de esgoto. Porque aí, é como você falou, Maria, aí tem política pública, desde a logística reversa, passando pelo tratamento, chegando então nos níveis considerados seguros, os padrões ambientais, que são as concentrações máximas permitidas de lançamento. Assim como hoje a gente tem para o mercúrio, né? A gente tem para algumas substâncias usadas como agrotóxico, a gente tem para óleos, para tantas substâncias, né? Dos metais, aqueles metais tóxicos, né? A gente tem já limites. Então, esse é um aspecto importante dos fármacos. Os fármacos eles precisam ser legislados também, se não todos, pelo menos os mais perigosos. Como a Europa faz? A Europa já tem alguns, e a Europa cria sempre uma lista de fármacos, uma lista de vigilância de fármacos. E eles passam tempo, alguns anos nessa lista, juntando estudos. E aí tomam uma decisão. Esse fármaco vai entrar para a legislação ou não? Então, por exemplo, o diclofenac. Ele passou um tempo na lista da Europa, em análise, e depois não entrou na legislação. Tudo bem, né? Ok. Mas alguns antibióticos e hormônios já estão. Recentemente, a fluoxetina, que é uma substância psicoativa, né, um antidepressivo, está nessa lista de vigilância da Europa. Talvez a fluoxetina entre. Então, esse é um mecanismo interessante para a gente conseguir lidar com a contaminação dos fármacos, tanto em água como em solo. Então, assim, desde a conscientização das pessoas até, né, o tratamento do esgoto e a legislação também com padrões ambientais. Eu acho que isoladamente não se consegue resolver o problema. Não adianta colocar padrão ambiental se não tem tratamento, ou se as pessoas vão lançar cargas brutais que nenhuma estação de tratamento vai conseguir, né? Porque tem isso. Tem tecnologia, tem avançado nesse sentido também. Esses tratamentos avançados, principalmente à base de peróxido de hidrogênio, base de radiação ultravioleta, isso tem se mostrado eficiente com preços acessíveis, com custos acessíveis. Claro que vai aumentar a nossa conta de água, né? Mas as pessoas conscientes também podem escolher, falar, não, eu prefiro pagar um pouco a mais pela conta de água, desde que eu receba um tratamento melhor, né, uma água melhor. Porque a gente está falando de um esgoto que cai na água, no mar ou no rio. Mas uma notícia importante é que essas substâncias aparecem na água de torneira. Não. Né? Não aqui, não numa cidade costeira, mas imaginem ali em São Paulo. Né? Imagine no interior, um rio como, sei lá, o São Francisco, Paraíba, qualquer um deles. Né? Você tem uma cidade coletando água logo depois que a outra lança esgoto. Então você lança fármaco aqui, você coleta o fármaco aqui e você serve essa água com fármaco. Porque os tratamentos atuais eles não são eficientes para tratar retirando do esgoto, mas também não são eficientes para tratar retirando da água de abastecimento. Nem tem, às vezes, né, a tecnologia. Às vezes é isso mesmo, a tecnologia não alcança essas substâncias. Exatamente. Então, tem estudos mostrando, né, essa água sendo servida, então, essa água de torneira, então, sendo servida já com essas substâncias. Então, essa é uma questão importante que precisa desse tipo de política, né? Então, política de conscientização, política de tratamento e política de padrão ambiental também. Não, é bem interessante esse comentou agora dos fármacos, mas eu vejo que é bem parecido, né? Vários tipos de contaminantes que a gente vê, os PFAS, os POPs, né? Sim. Com os fármacos, mas eu vejo que o microplástico é um pouco diferente a dinâmica, não é? Sim, o microplástico a gente não está tratando de uma substância, né? A gente está falando de um resíduo, né? Numa partícula, ou um fragmento, ou um material maior. Então, os moldes são diferentes.
Apesar que experiências internacionais mostradas em estudos já dizem que com tratamento secundário, ali, com lodo ativado, um terciário, você consegue remover de 65% a 94% de micropartículas. Né? O lodo, principalmente no lodo ativado, ele retém grande parte, né, desse material. Mas ainda você tem um escape, né, desse material ali para os corpos hídricos, tanto para rios, estuários e para o mar em si. Então, em frente a todo esse desafio, né, que o plástico é um problema global, né? O plástico não tem fronteira, né? Então, um plástico lançado em outro lugar do mundo pode vir parar aqui, causar um impacto aqui e outros impactos em si. Então, para isso, os países estão fazendo um esforço coletivo, né? Está sendo discutido na ONU o Tratado Global, né, dos plásticos, onde estão sendo discutidos. São várias reuniões que ocorrem mundo afora, né? O último agora acho que foi na Coreia. Eles tiveram já outras reuniões onde eles estão discutindo normativas e metas a serem cumpridas pelos determinados países, por um determinado grupo de países signatários, né, qual o Brasil faz parte, para tentar minimizar esse impacto, né, porque a gente tem esse problema porque o plástico, ele hoje em dia faz parte da nossa vida. Felizmente não tem como tirar, né? Você vai no supermercado, tudo tem plástico. Então, como resolver um problema de uma coisa, né? Que faz parte do modo de vida do ser humano moderno, assim. Não tem como a indústria de alimento, a indústria da saúde, principalmente com o avanço dos descartáveis, a gente não pode também cortar o plástico totalmente, né? Tirar ele de circulação. Então, acaba complexando isso. Outros dados, a gente precisa melhorar também a nossa capacidade de coleta e tratamento, né? Essa parte de resíduos, onde no caso, o Brasil ele só recicla apenas 1,9%, né, do plástico que ele coleta. E são geradas toneladas e toneladas. Nem todo plástico é reciclável, porque tem os plásticos que são de interesse comercial. Outro problema que a gente tem com o plástico, que é importante falar, é que a capacidade de reciclabilidade do plástico tem limite, né? Ele não é infinito. Dependendo do polímero, do uso que ele foi feito, você consegue reciclar ele, vamos dizer assim, 5 ou 6 vezes, e depois você perde toda aquela capacidade de trabalhar o polímero, né? Então você tem uma complexidade aí tão grande quanto a dos fármacos, né? E das drogas para ser trabalhado, né? E ainda mais quando você traz na perspectiva de juntar, né, esse material, tanto o plástico associado a um outro contaminante, que aí já não tem ainda estudo para fazer, por exemplo, descontaminação de plástico para você poder reciclar o plástico, por exemplo. Traz necessária, então, principalmente essa velocidade em termos de legislação, né, para a gente conseguir tirar essa categoria de emergentes, né, de fato, que estamos usando há muito tempo já, então, de fato, para avançar nos tratamentos, etc. Muito legal, gente. Boas pesquisas, muita coisa legal que você sabe pra gente. Estamos aqui na Ponta da Praia, em Santos, uma área de estudo nossa, um local onde já encontramos essas substâncias que conversamos no laboratório, como cocaína, os fármacos. Local também onde a gente já encontrou plástico, assim como toda a Praia de Santos. E a gente vai dar uma volta para mostrar para vocês, então, de onde vem esse problema e quais são as possibilidades de solução. Ali é a entrada do Porto de Santos, a entrada do estuário de Santos também. E eu posso dizer que ali começa a zona estuarina, e essa zona estuarina, infelizmente, ela apresenta muitas moradias irregulares. São palafitas, como nós chamamos, e essas moradias, então, por não estarem conectadas à rede de saneamento, elas acabam lançando não só esgoto in natura, mas também os seus resíduos plásticos, e o que é lançado no estuário
vem parar aqui na Praia de Santos. Uma outra questão importante também, quando a gente fala em Praia de Santos, é que a gente pode perceber que esse é um ambiente marinho semi-fechado, né? A gente está vendo montanhas ao redor, e isso faz com que a água, então, não circule tanto, diferente das praias do Guarujá, diferente das praias de Praia Grande, Mongaguá, Itaém, Litoral Sul, onde o esgoto é lançado em mar aberto. Aqui não. Aqui o esgoto é lançado no centro da Baía de Santos. Isso faz com que esse ambiente seja mais concentrador desses contaminantes que a gente tem conversado. Então isso também dificulta a diluição e faz com que os níveis dessas substâncias sejam mais altos. E a gente consegue ver vários resíduos que o mar acaba depositando, né, nessa faixa de areia, onde a gente tem os microplásticos aqui, a gente tem os pinos ao qual vêm as drogas, como a cocaína. E a maioria dos pellets que a gente encontra em areias de outras praias do estado de São Paulo, tanto o litoral norte quanto o litoral sul, vem do Porto de Santos. Então, como a gente pode ver, eu acho que ele não tem limites, né? Ele para em diversos locais. Os canais, eles cortam a cidade, eles são canais de drenagem de água da chuva, para a cidade não inundar, né? Mas qual o problema? O problema é que alguns prédios fizeram a ligação clandestina de esgoto neles. Então, eles vão ter esgoto sendo lançado diretamente na praia. A prefeitura, a Sabesp, vivem tentando, né, fazer o caça-esgoto, né, mas que também interessa para a Sabesp, claro, descobrir ligação clandestina, porque ela quer ligar na rede para cobrar, né? Mas a verdade é que é difícil de terminar com o problema. Então, ainda tem muita ligação clandestina. Bom, e aqui a gente está vendo um dos canais de drenagem de Santos, o canal 6. Ele tem um papel importante no escoamento da água da chuva, mas infelizmente ele também recebe ligações de esgoto clandestino. E em dias como hoje, de ressaca, de ondulação e de maré cheia também, ou de chuva, as comportas acabam sendo sobrepostas pelo volume de água e essa água dos canais, trazendo esgoto, alcança as praias e compromete também a balneabilidade, trazendo não só esgoto, mas também resíduos como resíduos plásticos e tudo aquilo que é lançado nos canais ao longo da cidade. Tá vendo? Dá para ver água, ó. A água tem uma comporta ali que não deveria deixar a água passar, né? Mas ela não, tá vendo? E mais para trás, se a gente for ali, provavelmente vai ter uma barreira para segurar os resíduos grandes. Aqui, então, obrigado pela oportunidade de mostrar pra gente, ver na prática, né, como é que acontece a situação. E então, obrigado pelas dicas também. E vamos ficar mais atentos agora também. É bom que a gente está informando a população de todas essas problemáticas. E o nosso interesse é que melhore, de fato, a qualidade de vida das pessoas. Então, trazendo essa informação à tona, todo esse conhecimento, eu espero que, de fato, isso aconteça aqui no futuro próximo. Muito obrigado, gente. Bom, pessoal, acho que vamos nos encaminhando para o final. Caio, Camilo, muito obrigada por aceitarem nosso convite, viu? Vou deixar também um espaço para vocês darem algum recado final aí, divulgarem os contatos de vocês. Tá bom. Bom, a gente tem um perfil no Instagram, que é o Poema, com 2 E's. E ali a gente tem divulgado os nossos trabalhos científicos numa linguagem mais acessível ao público. A gente tem links ali também para vídeos que estão em canais do YouTube que podem interessar também sobre essa temática de poluição ambiental por contaminantes emergentes. Como se referiu o Camilo também, né? Sigam a gente lá no Poema, que a gente passa todas as informações, quando possível, atualiza dos nossos novos trabalhos, estudos que a gente vem fazendo, né? E todo mundo se conscientizar e fazer a sua parte, que é importante, né? Cada um pouquinho ali já ajuda. Muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio de Toxicast Brasil.